Eu vou mandar o link para os irmãos acessam lá, manda para os teus amigos para estar assistindo também a mensagem de Deus, tá? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. A nossa missão é pregar, é falar do amor de Deus. E nós temos que usar todos os meios de comunicação que existem para a gente poder levar o evangelho. Já que eu não posso estar em todos os lugares, mas a minha voz ela pode chegar em muitos lugares em que eu não posso chegar. A tua voz pode chegar em muitos lugares em que você não pode chegar. O importante é pregar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque a vinda do Senhor já está bem próxima. Creia o povo ou não, mas ele está voltando. Amém? Amém. Você pode, fecha os teus olhos se você puder. Coloque a tua mão sobre o teu coração e nós vamos estar orando agora. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus de poder, graça nós te damos, soberano, por mais este dia, por mais este momento, por mais esta oportunidade que nós temos, ó Pai, de estar aqui na casa do Senhor, podendo louvar e glorificar o teu santo nome. Alegra o meu coração em poder estar na tua presença. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua glória me atraiu, a tua presença me atraiu. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui para glorificar e bendizer o teu glorioso, o teu precioso e o teu santo nome. Atraídos pela tua glória, atraídos, ó Deus, pela tua palavra que liberta, a tua palavra que cura, a tua palavra que renova. Bendito seja o nome do Senhor. Eu glorifico o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Graça e glória nós rendemos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. E nesta noite de domingo, nós glorificamos o Teu nome, nós bendizemos o Senhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom. Foi o Senhor quem preparou este momento para o Teu povo, foi o Senhor quem preparou este momento para a Tua igreja. E nós nos reunimos aqui, ó Deus, para glorificar o Teu nome. Reunimos-nos aqui, ó Deus, para bendizer o teu nome, prestar culto ao Senhor. Este é o nosso objetivo, e nós te glorificamos e te bendizemos. E neste momento da oração, nós agradecemos a ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Quantas bênçãos do Senhor nós temos alcançado, quantas bênçãos do Senhor têm chegado até nós, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Não é por mérito, não é por merecer, mas porque o Senhor é bom. O Senhor tem olhado para nós com o teu amor, com a tua misericórdia. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Todos os dias da nossa vida nós vivemos o teu grande amor. Bendito seja o Senhor, ó Deus, para todos sempre. Realize em nós, ó Deus, a tua vontade. Realize em nós, ó Deus, o teu querer. Que nesta noite o Senhor possa tirar toda a tristeza acumulada nestes pensamentos, neste coração. Que o Senhor possa tirar toda a angústia, toda a depressão e todo o mal que tem perseguido esta vida até então. Nós pedimos ao Senhor, Deus de poder, liberta, em nome de Jesus Cristo, liberta-nos, ó Pai, de tudo aquilo que nos impede de adorar, liberta-nos, ó Pai, de tudo aquilo que nos impede de prestar culto ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito, meu Pai, possa agir neste lugar, que o teu Espírito, ó Deus, possa agir em nosso meio, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós damos total liberdade, porque nós cremos que operando o Senhor, quem impedirá? Não há quem possa impedir o teu agir. Quem crê, diga amém. Aqui eu vim para dizer que quero mais te conhecer. Minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Mais uma vez. Aqui eu vim para dizer que quero mais te conhecer. Minha alma tem
sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Levante a tua mão para adorar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aleluia. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração, o meu coração é o teu altar. As palmas louve ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor possa estar agindo na nossa vida, meus irmãos, em nome de Jesus. Que a nossa alma possa cada dia mais ter sede de Deus, buscar mais a Deus, viver mais na presença de Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos de ser renovados todos os dias. Nós precisamos ser cheios da presença, ser cheios do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Para que eu seja cheio do Espírito, depende de mim, da minha boa vontade, do meu querer. Eu tenho que buscar isso para a minha vida. Eu tenho que pedir ao Senhor que possa me encher com a tua presença, com o teu Espírito. Eu não sou dependente dos outros, não sou dependente de ninguém, somente do Espírito Santo. Você não depende de mim para ser cheio do Espírito Santo. Você não depende de alguém para ser cheio do Espírito Santo. Você depende de você, da tua boa vontade. Aleluia. Se você convidar o Espírito Santo para entrar na tua vida, ele vai entrar. Se você convidar o Espírito Santo para agir na tua vida, ele vai agir. Louvado seja Deus. Então, quando nós clamamos, quando nós convidamos o Senhor para que ele possa agir em nós, para que ele possa habitar em nós, ele vem, ele vem. Quando nós convidamos o Espírito Santo, ele vem, aleluia, e ele habita em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que acontece, irmãos, muitas vezes? É que nós estamos tão cheios de nós mesmos, que nós começamos a indagar as coisas, nós estamos tão cheios de nós mesmos, que nós não damos mais espaço para que o Espírito Santo de Deus, ele possa agir na nossa vida. Eu convido você nesta noite, se esvazia de si mesmo, se esvazia de todo o seu eu, aleluia, e dê liberdade para que o Espírito de Deus, ele possa agir na tua vida em nome de Jesus. O Espírito Santo do Senhor, ele só vai agir aonde houver liberdade. Louvado seja Deus. Se você der a liberdade, o Espírito Santo, ele vai agir. Se você der a liberdade, o Espírito Santo, ele vai trabalhar na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Você só sai daqui da mesma maneira em que você entrou, se você quiser. Mas se você quiser, você pode ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você pode ser cheio da presença de Deus. Aleluia. Eu entendo que a partir do momento que eu entro nesse lugar,
Eu estou aqui para prestar um culto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui para adorar a Deus, independente da minha voz ser desafinada ou ser uma voz afinada, independente disso, eu quero adorar o Senhor. Eu sou um instrumento de adoração a Deus. Eu fui criado para louvar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Então eu dependo disso, de querer, de celebrar, de glorificar, de adorar e convidar a presença do Espírito para que possa habitar em minha vida. Louvado seja Deus. Amém. Quem crê, diga eu creio. Aleluia. Eu convido você a estar perto da tua família agora, em nome de Jesus. Convido você a estar perto da tua família. Glória a Deus. Nós vamos fazer a oração da família. Glória a Deus. Nós vamos orar pela tua família agora, em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria que você também orasse. Apresenta a tua família na presença de Deus. Apresenta a tua casa, aleluia. Apresenta os teus filhos, apresenta os teus negócios, o teu trabalho, tudo aquilo que envolve você, tudo aquilo que envolve a tua família. É o momento de você apresentar a Deus agora, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus, Ele vai visitar. Talvez você está enfrentando alguma situação na família. Talvez você está enfrentando alguma situação com alguém da tua casa ou com um parente próximo. E esse é o momento de você apresentar essa vida a Deus. Esse é o momento de você apresentar essa pessoa a Deus. E você, com todo o amor que há no teu coração, você clamar pela vida dela, você implorar pela vida desta pessoa. E sabe o que vai acontecer? Se você tão somente crer, se você tão somente orar ao Senhor, o Espírito de Deus vai visitar essa vida, vai visitar esta pessoa. Algo extraordinário pode estar acontecendo agora no mundo espiritual, em favor do teu lar, em favor da tua casa, em favor da tua família. Louvado seja Deus. Então abre o teu coração na presença do Senhor. Você tem amor pelo teu povo, você tem amor pelos teus, você tem amor pela tua família. Então não se cale diante de um momento desse tão precioso, tão especial, um momento em que você pode apresentar a Deus essas pessoas, um momento em que você pode apresentar a Deus a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que Deus vai visitar, que Deus vai operar, que Deus vai libertar. Eu creio que Deus vai curar, que algo sobrenatural de Deus pode estar acontecendo hoje no meio do teu povo, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus meu, nós apresentamos ao Senhor a nossa família, nós apresentamos ao Senhor a nossa casa, nós bendizemos o teu nome e declaramos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é bom, que só o Senhor é digno de adoração. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua obra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Visita hoje, Pai, essa família aqui presente e aqui representada. Nós colocamos este povo diante de ti e nós pedimos ao Senhor, Espírito de Deus, visita agora estes irmãos. Visita agora estas pessoas, meu Pai. Estenda as mãos do Senhor sobre eles, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E realiza, meu Pai, na vida deles a tua vontade. Há pessoas aqui nesta noite, Deus, que está orando pela vida do pai, está orando pela vida da mãe, está orando pela vida do irmão, da irmã, do primo, da prima, do filho, da filha. E nós pedimos a Ti, Papai, esse problema, Deus, de enfermidade, esse problema, Deus, de saúde, esse problema, Deus, que vai para os médicos é impossível de ser resolvido, mas que para o Senhor, aleluia, nada é impossível. Nós clamamos a Ti, Deus. Ó Senhor, faz um milagre hoje nesta família, faz um milagre hoje na vida deste homem, desta mulher, desta pessoa, Deus, que se encontra enferma, acamada, e que precisa, Deus, imediatamente de uma manifestação
sobre a vida dela. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, o Senhor pode libertar, o Senhor pode curar, o Senhor pode realizar coisas tremendas, ó Pai, em favor dessas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos a Ti, estenda as mãos do Senhor, realiza o Teu milagre, realiza a Tua vontade. Há pessoas aqui, Deus, enfrentando problemas difíceis na vida emocional, na vida financeira. Nós pedimos a Ti que o Senhor venha colocar as Tuas mãos, colocar as Tuas mãos e fazer aquilo que nós sozinhos não conseguimos fazer. Nós somos limitados. Tem lugares que nós não conseguimos chegar. Tem situações que nós não conseguimos resolver. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Papai, em nome de Jesus, eu clamo pela Tua misericórdia. Eu clamo, Deus, pela Tua compaixão. Deus, nos perdoa dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Mas por misericórdia, a mim, a esta igreja, a este povo, responde ao nosso clamor, responde às nossas orações e traz a existência das nossas famílias, das nossas vidas, aquilo que tanto almejamos, que tanto desejamos e que ainda não aconteceu. Nós clamamos por Ti, em nome de Jesus. Amém, igreja? Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois em Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia, mais um. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois em Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As palmas louvem ao Senhor Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, abre a tua Bíblia. Aleluia. Você está aí com a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 4. Aleluia, Jesus. Eu estou sentindo que está faltando alguma coisa. Está aqui. Meu companheiro. Glória a Deus. Pode deixar um pouco mais alto. Tá? Aleluia. Efésios, capítulo 4. Quem achou, diga achei. Achei. Versículo de número 26. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: irai-vos
e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Amém? Amém. Você pode sentar, por favor? Feche seus olhos por um minuto. Eu quero agradecer a Deus pela palavra em que ora acabamos de ler. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra em que nós acabamos de ler. Nós glorificamos o Teu nome e entendemos que este é o alimento para as nossas almas. É esta palavra que vai nutrir a nossa inteligência, as nossas emoções, em que vai renovar algo em nossas vidas, em nome de Jesus. Gratos ao Senhor pela Tua palavra que fala, que revela, que exorta, que ensina, que abençoa e que transforma a vida do ser humano, que dá liberdade para que o Teu Espírito e a Tua palavra possam agir sobre a Tua vida. Nós glorificamos o Senhor e bendizemos a Ti porque nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada. Quantas são as nações, quantos são os países em que não tem esta liberdade de um pastor subir ao púlpito, abrir uma Bíblia, ministrar a palavra do Senhor, por horas, mas infelizmente não é em todos os lugares que isto é possível. Grande é a perseguição contra a igreja do Senhor. Nós agradecemos porque aqui ainda pode, porque o Senhor tem nos permitido, e eu creio que o Senhor está muito perto de buscar o Teu povo, a Tua igreja. Enquanto houver vida, desejo do nosso coração é estar ministrando a Tua palavra, aprendendo em nome de Jesus aquilo que deseja o Senhor para as nossas vidas. Papai, se porventura o diabo de alguma maneira tentar contra a ordem deste culto, que caia por terra toda a sua ação em nome de Jesus, e que seja glorificado e exaltado o Teu nome, e que o Senhor possa falar aos corações dos Teus filhos em nome de Jesus. Quem crê, diga eu creio. As palmas podem louvar ao Senhor Jesus. Amém. Uma pergunta, responda para você mesmo. Quantos aqui já esteve irado em algum momento da sua vida? Eu acredito que todos nós já vivemos esse momento de ira. Você sabe que há uma diferença entre a ira e a raiva. O dicionário de português vai até dizer que é a mesma coisa, mas há uma pequena diferença e nós queremos falar sobre isso nesta noite. Diz assim comigo: raiva. A raiva é um sentimento que não atinge as outras pessoas de forma violenta. O que é a raiva? A pessoa fica irritada com alguma coisa, mas é passageiro, é controlável. Você quer ver um exemplo? Uma mãe, um pai com um filho. Teu filhinho ou tua filhinha vai lá, cata uma pedra e pá, quebra o vidro da janela. Você fica com raiva. Mas passa logo. Você vai dar uma bronquinha, talvez um puxão de orelha, um tapinha no bumbum. Mas vai passar logo. Por que vai passar logo? Porque existe um amor, existe uma educação que você está trabalhando com a vida daquela criança, com a vida do teu filho. Então é algo mais suave, né? Vamos dizer assim. É algo mais passageiro, né? Você às vezes fica com raiva do esposo, da esposa, ou de alguém que você convive por alguma razão, mas daqui a pouco está tudo bem, está conversando, trocando ideia, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Agora, o que é a ira? A ira é uma evolução da raiva. Aí a coisa já começa a pegar um pouco. A ira já é um pouco mais forte. Se você estudar um pouquinho sobre este assunto, a ira e a raiva, verás que há uma semelhança, mas há uma pequena diferença. Por exemplo, ira. A ira já é mais um sentimento permanente, um sentimento de ódio, um sentimento de mágoa, de rancor contra alguém. Então eu entendo que a ira já é uma coisa mais preocupante, a ira já é uma coisa mais grave. Isso pode ser passageiro ou não. Pior que nem sempre é passageiro.
Vai depender da situação que isso foi gerado. É de pessoa para pessoa. Dependendo de que maneira que essa ira foi gerada, ela foi criada, pode ser que seja passageiro. Mas dependendo da pessoa ou da situação que isso foi gerado, pode ser que não seja tão passageiro assim. Tem pessoas que através da ira começam a alimentar o ódio. Ai, eu estou com ódio. Começa a alimentar a mágoa. E os sentimentos, eles vão se complicando cada vez mais e vai distanciando as pessoas uma da outra. Então a ira é uma coisa um pouco mais preocupante. Quem entendeu até aqui, diga eu entendi. Porque é uma explosão de sentimentos. Quem já sentiu ira aqui, diga eu já senti. É uma explosão de sentimentos. O descontrole emocional durante uma situação pode complicar a sua vida para sempre. Você compreende isso? Que o descontrole emocional durante uma situação pode destruir a tua vida para sempre. Dependendo da situação em que é manifestada essa ira, você pode viver algo terrível sobre a tua vida. Ora, nós estamos vivendo em um mundo em que nós estamos vendo o resultado da ira diariamente. A pessoa está irada, ela está, sabe, ali com aquele sentimento de ódio, e ela perde totalmente o controle de si. Ela não respeita ninguém, ela parte para cima dos outros. A ira faz com que a pessoa seja agressiva, a ira faz com que a pessoa xingue, a ira faz com que a pessoa acumule ódio dentro de si, a ira faz com que a pessoa se afaste das outras. E nós estamos vendo nos noticiários diariamente, por nada, alguém irado foi lá e tirou a vida de outro. Sentimento de ódio, de vingança. Um dia desses a minha esposa estava me contando um caos que aconteceu. Uma mulher que o marido havia se separado dela, e ela, para se vingar do marido, esfaqueou a filha de 7 anos de idade e tirou a vida da própria filha. Ira. Um sentimento incontrolável, um descontrole emocional. A ira não era com a criança, a ira era com o marido, mas para ofender o marido, para atingir o marido, ela tira a vida da própria filha. Você percebeu como o descontrole emocional é algo muito sério e que pode mudar todo o curso da vida de uma pessoa ou de uma família? E muitas são as pessoas que de pouquinho em pouquinho, ao invés de se livrar desse sentimento, vai alimentando esse sentimento no seu coração. É terrível. A falta de domínio próprio tem levado muitas pessoas ao descontrole emocional. Diz assim comigo: a falta de domínio próprio tem levado muitas pessoas ao descontrole emocional. Talvez você já viveu uma situação de ira, de descontrole emocional, em que você, em questão de minutos, por um descontrole, você feriu alguém, você atingiu alguém, você humilhou alguém, você brigou com alguém. Eu vivi uma situação esta semana, foi a razão pela qual o Senhor me deu esta palavra. Eu passava por um lugar com um rapaz que estava me ajudando, a gente estava de carro. Eu ia fazer uma curva e vinha uma moça com bicicleta, mas eu estava devagar porque eu ando devagar. Eu estou sempre assim, sempre 20, sempre 30, sempre 20, sempre 30, né? E aí, a moça vinha passando com a bicicleta, onde eu ia passar, mas eu vi a moça de longe, eu já tinha reduzido a velocidade, até porque naquela curva não tinha como correr. E aí vinha um rapaz correndo com 2 cachorros na corrente. E ele, não sei por que razão, ele achou que eu não ia parar. E ele gritou alguma coisa: irmão,
Pensa no negão que ficou no ódio. Eu abaixei o vidro do carro na hora. A minha vontade era liberar algo para a vida dele terrível. Mas o Espírito de Deus me lembrou da palavra. O Espírito de Deus me lembrou da palavra na hora. Sabe quando você fica assim, em choque? Porque a minha vontade era de descontar a ofensa que ele me fez, de alguma maneira. Talvez até parar o carro e perder o medo do cachorro e partir para cima dele. Eu fiquei irado na hora. Mas o Espírito de Deus, graças a Deus, não é mérito meu, mas Ele habita em mim. E pela compreensão da palavra, eu não liberei o ódio que se manifestou dentro de mim. Eu mantive as minhas emoções, eu segurei e toquei para frente. E você sabe qual é o pensamento que fica em você? Você poderia ter falado algo para ele. Você poderia ter xingado ele. Cara, você poderia ter voado na garganta dele. Você fica se questionando um monte de coisas em que você poderia ter feito para atingir a vida daquela pessoa. Mas o Espírito brada dentro de você: humilhai-vos embaixo da potente mão do Senhor, e Ele a teu tempo te exaltará. E aí você começa a lembrar um monte de versículo. Você começa a lembrar um monte de versículo, um monte de coisa relacionada à palavra do Senhor. E o teu coração vai se acalmando. É como se o Espírito estivesse soprando algo dentro de você. E você vai se acalmando. Deixa eu falar uma coisa para você. A minha natureza nunca prestou. Me desculpe, mas nem tua. Porque o Senhor Jesus disse: ninguém é bom senão aquele que me enviou. A nossa natureza não é boa. A nossa natureza é má. O que nos livra das tragédias desta vida e das contendas entre humanos é a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nos livra de todo o mal. Louvado seja Deus. É o Espírito, irmãos, não é mérito humano. É o Espírito Santo de Deus em que trabalha em nós nos momentos em que a ira vem contra a nossa vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela vai dizer no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10, no versículo de número 5, ela diz assim: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levemos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinos a obedecer a Cristo. Amém? Então veja bem, esta palavra fala sobre conduzir nossos pensamentos sobre o senhorio de Cristo. Conduzir os nossos pensamentos também é conduzir as nossas emoções sobre o senhorio de Cristo. Você está entendendo? Lembra daquele versículo de Santa Ceia? Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, leva os teus pensamentos ao Senhor. Louvado seja Deus. Leva os teus pensamentos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Diz assim para o irmão que está do teu lado: é preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Se não houver a comunhão com o Espírito Santo, se não houver a busca do Espírito Santo, sabe aquela conversa diária com Deus? Sabe aquele momento diário que você tem com o Senhor? Por isso que eu falo, meus irmãos, a importância de estar na presença de Deus, a importância de você orar todos os dias, a importância de você buscar a Deus todos os dias, a importância de você se humilhar diante de Deus todos os dias. Ora, se permitirmos que o Espírito Santo conduza a nossa vida, quantas coisas nós vamos evitar? Quantas coisas nós vamos conseguir evitar em nossas vidas? Nós precisamos
de ter a presença do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. A palavra do Senhor, ela vai dizer em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22 e versículo 23, eu vou pedir para o Murilo colocar aí para nós. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém, gente? Amém. Então vamos falar um pouquinho sobre a paciência. Diz assim comigo: paciência. Característica de quem não perde a calma. Obrigado, irmão. Aquela pessoa que tem tranquilidade, aquela pessoa que suporta algo sem reclamar, é uma pessoa paciente. A ira, a raiva, é uma emoção inevitável. Quem nunca sentiu raiva, quem nunca sentiu ira, um dia vai sentir. É inevitável. Não existe aquela pessoa que pode dizer assim: eu nunca senti raiva na vida, eu nunca senti ira na vida. Não. Todo ser humano sente. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece dentro de casa, com a família. Isso acontece no trabalho, isso acontece na igreja, isso acontece na rua, isso acontece você vendo um vídeo, isso acontece você vendo televisão. É um sentimento que todo ser humano vai, se não viveu, ele vai viver um dia. Agora olha que interessante: 80% do seu sucesso ou fracasso depende das suas emoções. Agora eu gostaria que você parasse para pensar sobre a gravidade disso, sobre a situação. 80% do seu sucesso ou do seu fracasso depende das suas emoções. Você já parou para pensar quantas coisas boas, maravilhosas, que nós deixamos de viver porque nós alimentamos a ira? Você já pensou quantas coisas nós poderíamos estar vivendo, coisas boas, e não estamos vivendo porque nós alimentamos muitas vezes a ira dentro de nós? 80% do seu fracasso é porque você é uma pessoa descontrolada emocionalmente. 80% do teu sucesso é porque você é uma pessoa equilibrada emocionalmente. Quem entendeu, diga: eu entendi. E nós estamos em busca do sucesso e não do fracasso. Então nós precisamos de ter uma compreensão maior sobre essas coisas, porque muitas vezes nós não nos desenvolvemos como seres humanos, como pessoas, porque nós alimentamos algo dentro de nós e que deveríamos abandonar e não alimentar. Lembra daquele versículo de Santa Ceia? Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Diz assim comigo: examina-se, pois, o homem a si mesmo. A gente precisa de pensar um pouquinho mais sobre essas coisas. Pergunta para mim: pastor, o que nós precisamos fazer? Veja bem, nós precisamos, irmãos, de inteligência emocional, de administrar as nossas emoções, usá-las em nosso favor. É disso que nós precisamos, de administrar as nossas emoções. Talvez eu esteja falando para alguém nesta noite que tem muita dificuldade em controlar as suas emoções. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta noite que é 100% explosão. É pessoa que não aguenta nada. Por qualquer coisinha ela se irrita, por qualquer coisinha ela se estoura, por qualquer coisinha ela guarda mágoa no seu coração, ela por qualquer coisinha começa a odiar as pessoas.
E isso é algo que destrói a sua própria vida. De repente o teu fracasso está moldado justamente nisso. Porque você é aquela pessoa que alimenta dentro de você esta ira. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos pecar. Nós vamos viver momentos em que vamos ter raiva de alguma situação ou de alguém. Nós vamos viver momentos em que vamos ter que encarar a ira. Mas nós precisamos de ter inteligência emocional. Nós precisamos de ter a inteligência emocional e administrar as nossas emoções. Porque se não for assim, nós estamos correndo o risco de colocar tudo a perder. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. Então é preciso examinar a si mesmo, identificar em nós aquilo que nos leva ao descontrole emocional. Ora, lembra daquele versículo? Não adianta eu querer tirar a trave do olho do meu, tirar o cisco do olho do meu irmão, se eu não sou capaz de tirar a trave que está atravessada sobre os meus olhos. Às vezes eu estou tão preocupado com alguém que, ao meu ver, está fazendo alguma coisa errada, mas não sou capaz de olhar para mim e ver o meu erro. Eu estou querendo tirar o cisco do olho do irmão e não estou vendo a trave que está atravessada sobre os meus olhos. E isso me leva a um descontrole emocional. E isso é falta de inteligência emocional. E nós precisamos aprender a administrar essas coisas. Porque você já percebeu que a ira te faz vergonha? Porque quando você age com ira, você de repente agride alguém, humilha alguém e depois lá na frente você se sente envergonhado. Você fala o que não deve, faz o que não deve e depois se sente envergonhado. Irmãos, o que você não identifica, você não corrige. O que você não identifica, você não corrige. Então você precisa identificar em você, eu preciso identificar em mim o problema. E não achar que o problema é os outros. Eu preciso compreender que eu sou o problema. Que eu preciso buscar a cura emocional para a minha vida. Que eu preciso buscar o controle emocional para a minha vida. Para que eu possa viver uma vida abençoada. Quem entendeu, diga: eu entendi. Entendi. Aleluia. Louvado seja Deus. A ira não opera a justiça de Deus. Coloca para nós, Murilo, por favor. 1 Tiago. Livro de Tiago, capítulo de número 1. Livro de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 20. Quem está entendendo, diga: estou entendendo, pastor. Estou entendendo, pastor. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 20 e 21 diz aqui: a ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitam humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Diga glória a Deus. Eita, Deus é demais, irmão. Esse amor de Deus é incomparável. Você vê como que Deus fala conosco. Você vê como que Deus nos corrige. Eu vou ler de novo. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Oh glória! Oh meu querido, se você tão somente aceitar esta palavra que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração nesta noite, se você tão somente aceitar esta palavra e começar a caminhar sobre ela, Deus pode mudar tanta coisa na tua vida, tanta coisa pode ser transformada, tanta coisa pode ser mudada, porque é a palavra de Deus que está falando com você. Dá um grito de glória, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. É preciso remover
toda raiva e ira, antes que seja tarde demais. Diz assim comigo: eu preciso remover toda raiva, toda ira, antes que seja tarde demais. Amém, meus irmãos? Amém. É urgente. Isto é urgente. Não é uma coisa que você tem que começar a pensar se vai fazer ou não. É uma coisa que você tem que começar a fazer agora. É uma coisa que eu tenho que começar a fazer agora. Quantas coisas boas na vida nós já deixamos de viver porque nós alimentamos a ira dentro do nosso coração. E sem dizer que isso pode trazer graves enfermidades para o teu corpo físico, para a tua vida emocional, para a tua vida sentimental. Pode trazer grandes prejuízos. Veja bem, guardar a ira, a raiva, é como segurar um carvão aceso antes de jogá-lo em alguém. O que vai acontecer com você se você segurar um carvão aceso? Você vai se queimar, não vai? Vai ser ruim para você ou vai ser ruim para outra pessoa? Não vai ser ruim para você? A ira que você guarda dentro do teu coração, dentro das tuas emoções, é a mesma coisa que você segurar um carvão aceso. Aquilo vai queimando, aquilo vai ferindo, aquilo vai machucando, aquilo vai destruindo. Você está entendendo? Então o que eu preciso fazer, pastor? Me livrar desse mal. Eu preciso me livrar desse sentimento. Eu preciso me livrar dessa ira o mais rápido possível. Aleluia. Tiago capítulo 1, verso 19, está escrito assim: entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Esteja prontos para ouvir. Cuidado com a ira, porque ela pode destruir a tua vida. Responda para você mesmo: qual é o seu nível de irritabilidade? Qual é? Você pode até ficar irritado, mas não alimenta essa ira em nome de Jesus. Eu fiquei irritado essa semana, mas graças a Deus eu me lembrei da palavra. Eu não alimentei essa ira. Graças a Deus. Talvez se eu tivesse alimentado essa ira, eu não estaria aqui hoje podendo pregar para você. Talvez teria me acontecido uma coisa grave, ou talvez eu me sentiria envergonhado ao ponto de não ter coragem de subir no púlpito para pregar. Mas graças a Deus que Ele não me deixou pecar, pela sua palavra e pelo teu Santo Espírito. Irar é inevitável. Em algum momento da tua vida, você vai sentir ira. O que você não pode, o que eu não posso, é alimentar esta ira dentro de mim. E você não pode alimentar esta ira dentro de você. Não pode. Quantas vezes, irmãos, nós estamos vendo todos os dias briga de trânsito, uma coisinha tão boba, do nada. Alguém sai do carro, pega o revólver e pá, no outro pai de família. Do nada. Você entendeu? É assim, do nada. O casal está em casa, de repente começa uma discussão. Do nada, um pega a faca, vai lá no outro e pá. Do nada. Coisa assim, boba de momento. E aí, por que você fez isso? Ah, não sei, eu estava com raiva, eu estava... Está entendendo? São pessoas que têm um descontrole emocional. Você já parou para pensar se você tem descontrole emocional? Talvez você nunca pensou sobre isso. Ou talvez você se ache autossuficiente demais e não percebe que tem um descontrole emocional. Quem está entendendo, diga: estou entendendo. Provérbios capítulo 15, versículo 1.
A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha, o saber falar e o saber ouvir é um ótimo caminho para evitar a ira. Olha o que diz o versículo. A resposta gentil desvia o furor. Ou seja, alguém pode vir com agressividade para cima de mim, mas eu posso ser gentil e responder. Eu posso domar as minhas palavras, as minhas emoções, por mais difícil que seja. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Mas eu preciso compreender que se eu for usar de grosseria com alguém, eu posso despertar a ira nesta pessoa. Quem entendeu, diga eu entendi. Isso não é saudável, isso não é bom, isso não é legal. No Evangelho de João, para concluir, capítulo 14, no versículo 27, está escrito: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E esta paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Amém? Amém. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor quer te dar um presente nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E este presente que o Senhor quer te dar é a paz dele. Ele diz na tua palavra: a minha paz eu vos dou. Talvez você tenha passado por momentos de descontrole emocional. Quem sabe você é essa pessoa que eu estou falando, que não tem domínio sobre as suas ações quando você está irado, Só que essa sua atitude tem levado você a cometer vários erros na tua vida. E chegou o momento de você começar a mudar essa história na tua vida, em nome de Jesus. Chegou o momento de você começar a pensar diferente, a agir diferente, a receber as ferramentas que o pastor está lhe enviando nesta noite através desta mensagem, no nome de Jesus, e começar a usar essas ferramentas em teu favor. Ei, larga este carvão aceso que está sobre as tuas mãos. Larga este carvão aceso que está sobre as tuas mãos. Quem entendeu, diga eu entendi. Comece a mudar o seu modo de agir. Comece a mudar o seu modo de pensar. Em nome do Senhor Jesus. A palavra que nós lemos, ela diz aqui: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você sabe o que quer dizer isso? Você teve uma contenda com alguém hoje? Você teve uma desavença com alguém hoje? Você discutiu com a tua esposa? Discutiu com o teu filho? Discutiu com a tua filha? Discutiu com alguém? Você está chateado com alguém? Antes que o sol se ponha, vai até esta pessoa e resolve essa pendenga, em nome de Jesus. É isso que a palavra está dizendo. Que não se põe o sol sobre a vossa ira. Você não pode dormir com essa pendenga sem resolver. Você precisa resolver esta situação em nome de Jesus. Mas pastor, eu não consigo. Ora, se você foi homem e mulher para criar a situação, por que não pode ser para consertar? Amém ou não amém? Amém. Para se você conseguiu armar a situação, se você conseguiu armar a bomba, vá você mesmo e desarma, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Nós precisamos viver e a se comportar como verdadeiros cristãos. A palavra de Deus para a tua vida nesta noite é essa. É para que você possa começar a policiar a tua própria vida. Para que você possa policiar as tuas próprias emoções. E começar a buscar um discernimento sobre você mesmo. Lembrando, você quer ter sucesso na tua vida. Você quer viver bem. 80% do seu sucesso ou do seu fracasso depende das tuas emoções. Ou você controla as tuas emoções, ou você trabalha as tuas emoções, ou você será sempre um perdedor. Quem entendeu, diga eu entendi. Se coloque em pé em nome de Jesus. É tempo de mudança para a tua vida. É tempo de mudança para a tua história. É tempo de você começar a fazer tudo novo. É tempo de você começar a agir de uma maneira diferente, em nome de Jesus. Pastor, mas eu só estou com uma raivinha. É uma raivinha que eu estou no meu coração. Cuidado. A ira que eu estou sentindo agora é uma ira pequenininha. Lembra do que eu falei? A ira é uma evolução da raiva. Tudo começa de pouquinho, pequenininho.
mas ela vai se acumulando e vai se tornando algo que pode ser incontrolável depois para você, em nome de Jesus. A nossa oração diante de Deus tem que ser como a oração de Davi do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Diz assim comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa colocar em nós um coração puro. Agora lembre-se, tudo isso depende também de nós. Não é um trabalho que Deus faz sozinho. Nós precisamos de colocar a nossa vida à disposição do Senhor e deixar que Deus possa trabalhar. E Deus sempre vai falar através da palavra. Deus sempre vai nos orientar através da palavra. E eu tenho certeza que se você aceitar isso para a tua vida, você vai se tornar uma pessoa melhor. E quem convive com você vai admirar a pessoa em que você vai ser transformada, em nome de Jesus. Porque quando nós aceitamos a palavra nos transforma. Nós precisamos ter sede de Deus e querer mais a palavra dele na nossa vida, em nome de Jesus. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Deixa eu fazer uma oração por você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Comece a falar com Deus. Não pode deixar. Se quiser colocar uma música, fica à vontade. Comece a falar com Deus. Comece a falar com o Senhor sobre você, sobre a tua vida. Agora não é o momento que você vai orar pelos outros, é o momento em que você vai orar por você mesmo. É o momento em que você vai orar a teu favor. É o momento em que você vai colocar a tua vida na presença de Deus. E se você tem enfrentado essa situação consigo mesmo, ira, talvez a ira tenha atrasado a tua vida. Talvez a ira tenha atrasado a tua vida. É momento de você não aceitar mais em você esse comportamento. Deus está te convidando para tratar esse descontrole emocional em que você tem vivido. Deus está te chamando para você ser curado desse descontrole emocional. Deus está te chamando para você começar a viver o domínio próprio. Deus está te convidando para começar a viver os frutos do Espírito Santo. Talvez você está vivendo uma situação muito difícil na tua vida. É inevitável. Você vai viver momentos de ira, de raiva. Mas você pode evitar muitas coisas. O descontrole emocional ele pode ser evitado. E eu oro a Deus nesse momento, em nome de Jesus, para que você possa receber do Espírito Santo o que é o fruto do Espírito Santo.
que é a paciência. Aquilo que você tem falado muitas vezes que não tem. Aí eu não tenho paciência, eu não tenho calma, eu sou assim mesmo. Você pode receber nesta noite, em nome de Jesus. Você pode receber nesta noite, em nome de Jesus. E você pode passar a ser uma pessoa tão transformada pelo poder da palavra e do Espírito, que você vai viver momentos na tua vida que você vai falar assim: meu Deus, passou. Eu não xinguei, eu não agredi, eu não briguei, eu não estourei. Eu estou bem. Isso é domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. É isso que o Senhor quer colocar sobre a tua vida. Mas para que você receba isso sobre a tua vida, você precisa se esvaziar de todo o seu eu e da liberdade, para que o Espírito de Deus possa trabalhar sobre a tua vida. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus pelos momentos em que você não teve controle sobre as suas emoções. Peça perdão a Deus pelas vezes em que você ofendeu as pessoas por conta da sua ira. Peça perdão a Deus das vezes que você errou porque você não teve domínio emocional. E Deus te perdoa nesta noite, meu irmão. Deus te perdoa nesta noite, minha irmã. E o Senhor, Ele pode renovar a tua vida em nome de Jesus Cristo. E você pode ser cheio do Espírito. Você pode ser cheio da presença. Aleluia. Porque o Senhor te dá uma porção dobrada. Oh, nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu oro em favor deste irmão. Eu oro em favor desta irmã. Eu oro em favor dessas pessoas que aqui estão. Eu clamo, ó Deus, pela vida delas. Em nome de Jesus Cristo. Porque chegou o momento, meu Pai, de haver uma mudança. Chegou o momento, meu Pai, de haver uma transformação sobre a vida dela. Em nome de Jesus Cristo. Estenda as tuas mãos sobre ela e renova as tuas emoções, renova as tuas forças, renova a tua fé, em nome de Jesus Cristo. Trabalha com o teu poder, papai. Nós pedimos perdão ao Senhor pelas vezes em que nós erramos. Nós pedimos perdão ao Senhor pelas vezes em que nós falhamos. Deus, cuida de mim. Deus, cuida de nós. Em nome de Jesus. Que se eu armei bombas por aí, que eu seja capaz de desarmá-las. E se alguém que nesta noite tem segurado brasa, carvão aceso nas mãos, que esta pessoa abandone esse carvão agora, em nome de Jesus. Abandone essa ira, abandone essa raiva, em nome de Jesus Cristo. E que o teu Espírito Santo possa trazer sobre a nossa vida liberdade, discernimento, paciência e paz. O presente que nós queremos receber do Senhor nesta noite é o presente que o Senhor prometeu que ia nos dar. O Senhor diz na tua palavra: a minha paz eu vos dou, e não as dou como o mundo a dá. Levante as tuas mãos para o céu. Receba esta paz agora, em nome de Jesus. Receba esta paz agora, em nome de Jesus. E diz assim comigo esta oração: meu Deus, obrigado por ter falado comigo hoje. Em nome de Jesus, eu recebo a tua palavra sobre a minha vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por ter falado comigo hoje. Amém? Você pode sentar aplaudindo a Jesus. Aleluia.
Aos irmãos que vão assistir esta pregação pelo YouTube, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode tirar. Aleluia. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Missão cumprida, palavra ministrada.